Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui ao nosso Han City volume 1 e dessa vez nessa aula cheguei aqui ao nosso exercício número 14 e eu confesso que matei um pouco a saudade, faz muitos anos que eu toquei ele, que eu havia tocado ele, né? Bom, vamos lá. Nesse nosso estudo número 14 eu fiz uma pequena observaçãozinha aqui, eu acredito que de grande valia para todo mundo para todos os alunos, não é assim? Quando tem o seu primeiro contato com esse exercício. Nós viemos de um exercício, de uma sequência, onde passamos pelo número 13, onde começamos a trabalhar as nossas semicolcheias, né? E essas semicolcheias é sempre algo, num primeiro momento, ela é sempre algo que nos assusta por conta da velocidade. No exercício número 14, nós começamos a trabalhar essas semicolcheias, porém com uma sequência um pouco maior, né, do que no exercício anterior. Não vamos falar do anterior para não prolongar muito o vídeo. Porém, o que acontece? A gente vai trabalhar uma técnica que não está explícita aqui com o seu nome, né, que seria o nosso trilo ou o nosso trinado, né? Então, assim, no módulo, nesse primeiro volume, ele não trata algumas técnicas violinísticas, tanto de mão esquerda quanto mão direita, pelo teu nome. Por exemplo, nós temos um staccato, mas o título do exercício não quer dizer que ele está ensinando o staccato. Não. Nós temos um legato, mas o título do exercício não especifica que é um legato. Nós temos um détaché, mas o título não especifica. Tá? Então o que acontece? Ele nos apresenta algumas técnicas e assim, bem ocultamente, né, ele começa a não falar propriamente com o seu nome, mas ele já começa a nos indicar, né? Olha, nós vamos nos aprofundar lá na frente com legato, com détaché, com staccato, com martelé ou martelato. E agora, nesse 14, ele começa a nos apresentar o trinado, o trilo, né? Só que de uma forma diferente. Eu acredito que, didaticamente falando, foi até muito inteligente essa abordagem desse 14. Porque quando nós começamos a estudar um trinado, a gente né, com o meu português, nós nos desesperamos quando eu tenho que começar a contar esse... Eu começo a me desesperar por causa dessa agilidade que eu preciso começar a treinar com meus dedos. E aí aí acontece sempre algo inesperado, que é o trava. Os nossos dedos, a musculatura começa a travar. Então aqui ele nos apresenta esse pequeno exercício, tá? De uma forma muito cuidadosa, onde o meu cuidado não é exercitar essa minha musculatura e nem essa minha agilidade do dedo, mas sim pensar nisso como semicolcheias, como eu já havia pensado no exercício anterior. Então, uma vez que eu treino e aí eu junto essa minha ligadura. Então a ideia é eu não me assustar com tudo que eu ainda vou me deparar com esse assunto, tá? Com todo o assunto que eu ainda vou me deparar quando o assunto é trilo, tá? Então, a minha primeira observação, vocês repararam que eu toquei com o metrônomo, que eu fiz questão de gravar esse trechinho com o metrônomo. Eu já havia dito em vídeos, aulas anteriores, a importância do metrônomo, a importância dele em tudo. Mas principalmente nesses estudos onde nós temos ritmos um pouco perigosos. Quando eu trabalho semínima com colcheias, semínimas com semicolcheias, né? E quando eu começo a variar as nossas figuras de notas, tudo isso é muito perigoso, porque me tira do meu estado de conforto, me tira do meu momento assim meio tranquilo, da minha tranquilidade. Então aqui ele me dá apenas duas figuras. Dois tempos, figuras de dois tempos e de um quarto de tempo. E quando eu junto isso, no primeiro momento é fácil. Mas quando eu passo da minha primeira página, que eu começo a cansar,
Aí é o meu grande problema. Então, por isso é importante eu estar com o metrônomo, porque aí ele vai me mostrar onde é que eu estou me cansando, o que está acontecendo, e aí eu tenho que me consertar. Tá certo assim, meus queridos? Então, vejamos bem, esse é o primeiro ponto muito importante desses estudos. Se possível, não é o tópico aqui não é a velocidade, é não perder o beat, tá bom? Então, se for estudar com metrônomo ou sem, mas eu sugiro com metrônomo, não se preocupe com a velocidade, mas com o beat. Pode começar a menos. E aí, gradativamente, eu chego numa velocidade que, ou seja, que seja para mim confortável, tá certo? E aí eu desenvolvo o melhor possível. Muito bem, agora falando dentro desse meu beat e dentro desse meu exercício de semicolcheias ligadas com mínimas, eu tenho um pequeno observação para fazer. Nas minhas mínimas, as minhas notas de 2 tempos, como é um exercício muito temático, não tem aqui especificação de respirações, de paradas, mas é muito importante que nós estudemos assim e que nós coloquemos aí em determinados pontos, né? Vamos colocar assim como um ponto de encontro, onde você respira e inicia. Esse é um assunto muito importante. É muito importante eu ter esse equilíbrio em mim. Então eu iniciei o exercício, vou citar um exemplo. Então eu preciso ter esse meu equilíbrio, essa minha respiração em determinados pontos. Eu não posso pensar como é um texto ou uma frase que eu estou lendo onde não há pontos, onde não há sinais de pontuação. Respirações, ponto final, ponto e vírgula. Entendeu? É necessário que mesmo como um estudo muito temático, é necessário que eu coloque isso em tempos, tá bom? E isso já vai me ajudar. Esse pequeno detalhe já vai me ajudar no controle das minhas semicolcheias. Agora, quando eu falo aqui para não... Quando eu falo de trilo, ou quando eu falo de um treinado, que vocês vão ver em outros métodos, a mesma coisa com esse tema, vocês vão ter que pensar no seguinte. Todo meu treinado é necessário que haja um pequeno impulso. Não é um acento, mas é um pequeno impulso para que a coisa aconteça, né? Com mais caráter. Então, quando vocês treinarem, podem estar, sugestão minha, tentem fazer 2 tempos e o pequeno impulso. Esse é importante. É importante. Quando isso vai acontecer de uma maneira mais fácil, quando a sua mínima acontecer isso, você enxergar ela com esse sinal de diminuindo. Já vai ajudar. Por quê? Quando eu começo uma nota, pá, o que vem depois já é quase que um estímulo. Aí eu dar um pequeno impulso para que a coisa aconteça novamente. Então, todas as suas mínimas, pensem num exercício com diminuindo, perdão. 1, 2. E aí eu entro. Eu tô fazendo lento para vocês perceberem. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. E aí, etc. Tá bom? É uma pequena sugestão nesse exercício, não é muito complicado, tá? É um exercício muito gostoso, onde a gente vai ter algumas dificuldades no quarto dedo, variações de tonalidade não acontecem pouquíssimo, tá? Mas ainda assim é uma posição confortável para a nossa mão, só o Dó sustenido, somente o Dó sustenido e o Fá, tá bom? Então treinem isso com o maior cuidado possível para não se perder o beat,
tá certo assim? E para não se perder o controle. Então, para não se perder o beat, sugestão número 1, metrônomo. Para não se perder o controle, sugestão número 2, respiração. Um abraço a todos vocês, perdoe a demora, tá bom? Mas eis aqui mais um vídeo aqui, eu espero vocês essa semana. Um grande abraço, tchau, tchau!